Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Blink, começando esse mês de dezembro, aquele last mile, aquele last minute stamina ali, one more repetition. Será que vai repetir o que foi esse mês de novembro? Né? No Ibovespa, eu tô falando, né? O maior rally de bonds desde 1980, o terceiro melhor mês da década pro MSCI World, uma porrada seca, algumas coisas subiram pra caramba. E acho que assim, vamos dar uma pausa para respirar, né? Árvores não crescem até o céu, vamos com calma aqui. Mas assim, num ciclo mais longo, acho que ainda tem coisas para acontecer. Mas também não vai achando que é uma euforia, né? Subiu muito, dá uma realizadinha, readequa, faz umas vendinhas cobertas, bota o pré no bolso. Vamos com calma, né? O problema da renda variável é que ela varia, né? Como diria lá no interior. Mande suas dúvidas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Que jogaço contra o Vasco, hein? Foi bonito. Vamos lá! Bellini Melo, o que fazer com as ações da 3R depois do duplo rebaixamento? Nada, né? Se você, o que é? Agora você é paga-pau da Goldman, porque a Goldman falou, agora é. Então assim, tem acho que 10 buys, um manter e um sell. É a opinião dele, né? Vamos respeitar lá, a gente tem a nossa. Se imagina, se todo mundo tivesse a mesma opinião sobre todas as ações, eu acho que um custo de capital de 17,5%, como ele colocou ali, e ele chegou num preço de R$31, realmente deu uma pesada, bateu na curva de produção. Então eu acho que as ações valem alguma coisa entre R$45 e R$50, e não 31, né? E assim, se ele tiver certo, você vai ganhar 3%. Se ele tiver errado, você vai ganhar 60%. Me parece um jogo legal de jogar, né? Ronaldo Barsi, com C, esse Barsi aqui. Comprou no Nubank depois da entrevista com a Cristina? Não, mas foi uma entrevista muito legal. Eu acho que Nubank é uma empresa fantástica, realmente, que eles estão conseguindo. A gente aqui, de alguma maneira, a gente admira demais o management, o histórico, as vantagens competitivas, mas a gente tem alguma dificuldade de encarar esse valuation. Talvez com algumas coisas relativas, um long Nubank, short outra coisa, aí começa a fazer sentido, né? Mas seco assim, eu acho que tem outras coisas que a mim, eu sinto maior, que sou um cara velho, careca, com barba branca, métricas mais antigas de valuation em que eu sinto mais conforto. Mas eu admiro demais Nubank, sou muito grato à entrevista com a Cris, ela foi muito generosa e muito cordial conosco. Xande Santos Lima, teremos o fim do Brasil 3 com esse rombo alarmante no governo? Ainda bem que não fizemos isso, né? Ao contrário, a gente estava otimista com os ativos de risco brasileiro. Ainda bem que ganhamos um super dinheiro para nós e para os nossos clientes que seguiram essa ideia de um mercado de capitais de um ambiente construtivo, juros caindo, passando a reforma tributária. Veja a minha live com o Marcos Pinto, secretário de reforma. Esse governo, ele fala muito, mas do ponto de vista, fizemos o arcabouço fiscal esse ano, estamos na cara do gol da reforma tributária, fizemos o desenrola, estamos debatendo aí marco das garantias, lei de falências, não a recuperação judicial, lei de falências, estamos discutindo aí rotativo do cartão, e tem várias reformas microeconômicas que estão indo na direção correta, né? Então, é claro, eu sou um liberal clássico, então eu não gosto de um governo intervencionista muito até com um assistencialismo muito grande. Eu gosto de uma postura um pouco mais liberal nessa história, né? Então não sou simpático com essa ideia, mas do ponto de vista prático, eu acho que assim, estou construtivo, marginalmente construtivo com o Brasil do que destrutivo como foi a era Dilma. Acho que o Lula é diferente da Dilma e o Haddad é diferente do Nelson Barbosa, o Congresso de hoje é bem diferente daquela situação de lá. Fátima Cruz, uma sugestão de filme e uma sugestão de livro para o final de semana. Olha, falar de novidades então, né? Faleceu aí o Henry Kissinger, né? Vou pegar esse gancho, né? O Henry Kissinger tem 2 livros maravilhosos, um que chama China, né? O On China, se você for ler no original, e o Liderança, que ele pega 6 personagens com quem ele conviveu, né? O De Gaulle, Margaret Thatcher, Richard Nixon e outros, o Sadat. E ele vai contando a história de cada um como líderes, e por trás está toda a história do século XX, muito, muito legal. E eu estou terminando também o Filosofia Felina, do filósofo John Gray, que é muito legal. Meio pessimista, né? Mas ele é legal. E os filmes, eu estou terminando de ver O Assassino, 3 filhos, meu filho, ver filme igual série, né?
Então é o assassino e o Oppenheimer também que chegou aí nos streamings, né? Juliano Magalhães, Temer trouxe quais aprendizados e perspectivas? Uma série de aprendizados, né? Eu acho que o maior, se eu tivesse que apontar, é essa necessidade da moderação, de uma aproximação entre os extremos. Ray Dalio escreveu sobre isso no LinkedIn dele, vai lá ver como essa tendência pode acontecer nos Estados Unidos, democratas que consigam falar com republicanos e vice-versa, quem sabe isso seja leading para o Brasil 26. Eu acho que a maior lição do Temer é esse, um reformista moderado, que conseguiu dialogar com os dois mundos, né? É a característica dele. E uma perspectiva positiva quanto a essa capacidade de lideranças capazes de unir o país, sobretudo ali com os governadores. Por outro lado, expectativas ruins, você vê que se você tem uma experiência de administrativa, né, você fala, nossa, ficou difícil, quase deu, nossa, administrativa, nenhuma chance. Então deu uma tristeza nesse aspecto. Moisés, o cerceamento político das liberdades não interfere nos investimentos? Olha, essa é uma longa discussão, né? E não tem consenso na literatura sobre isso. Eu sou um grande defensor da democracia liberal, acho que esses são os grandes valores, mas não há necessariamente correlação entre crescimento econômico e democracia, não há correlação necessariamente entre desempenho de ação em bolsa e democracia, né? Inclusive, o milagre econômico brasileiro se deu num período que você tinha o campo liberal, né, colhendo os frutos do PAEG ali, tudo que foi feito ali, Campos Bulhões, mas você não tinha, né, as liberdades individuais civis, né, e foi um super crescimento econômico. Então essas coisas não necessariamente... Agora, o que pode acontecer é se esse fechamento das liberdades ele começa a afetar a liberdade econômica e a livre iniciativa, os leis pró-negócio e tal, isso poderia acontecer. Não é o caso que está acontecendo agora no Brasil. E essa história também de liberdade de expressão, eu recomendo que você leia o livro do Musk, o quanto é difícil você tratar desse tema, né? Ele compra o Twitter achando assim, liberdade restrita e tal, aí você começa a enfrentar discurso de ódio, você começa... Então alguém tem que arbitrar, e é sempre difícil você alguém cruza a linha, né? Who watches the Watchmen, né? Aquela velha pergunta clássica. André Fonseca, como foi conduzir conversas tão importantes e distintas para o aniversário da Empíricos? Olha, André, eu confesso assim, foi um desafio pessoal muito grande, né? Assim, a gente começa com uma empresa de petróleo, aí depois a gente faz com um banqueiro, aí a gente faz com um cara do varejo de calçados, depois a gente faz com o Marcos Pinto, reformas microeconômicas no setor financeiro, aí a gente faz com o CEO do Nubank, aí a gente faz com o CEO da Intelbras, a gente faz com o Temer e vai fazer com o Paulo Artung. Então assim, foram 2 semanas que eu tive que me aprofundar em temas e conduzir aquilo com muita intensidade e tentando fazer um negócio técnico e profundo, né? Então não foi simples, mas foi muito rico, foi muito aprendizado para mim também. Espero que para vocês também, que vocês tenham gostado e que a gente esteja junto também no Paulo Artung, que é um cara simplesmente fantástico e foi muito bacana celebrar os 14 anos da Empíricos com conversas com gente de ponta, que normalmente não chega ao varejo, CEOs, ex-presidente, essa história toda, então se sintam prestigiados que eles vieram por vocês, né? Não por mim. Então, parabéns para vocês aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem, que vocês curtam esse começo de mês de dezembro, que ele seja tão bom quanto novembro. Um beijo.